Boa noite para todos. Boa noite. A palestra hoje é Platão e o Mito da Caverna. Aqui a gente vai se situando no tempo e também com Platão. Não sei se todos têm alguma informação a respeito. Platão viveu na Grécia 2.400 anos atrás. E é incrível como o pensamento dele é atual até hoje. Platão deve ser um dos pensadores, dos filósofos mais comentados na história da filosofia, mais comentado pelos filósofos e pelos grandes pensadores. Muitos afirmam que o pensamento atual ainda não chegou a atingir o nível do pensamento platônico. Um filósofo bem irreverente que foi Nietzsche, que para ele ele fazia uma crítica muito contundente à filosofia contemporânea. Ele falava que a filosofia começava teve o seu expoente com os pré-socráticos, decai com Sócrates e morre com Aristóteles. E dali para frente só mediocridade. Isso é a forma de Nietzsche ver a história da filosofia. Ele tem um livro da história da filosofia, Nietzsche. E o único que ele deixa salvo dessa decadência foi Platão. Que ele fala, bom, Platão fez um meio termo que pode salvar. Isso porque Platão, ele fundamenta muitas das teorias dele nos pré-socráticos. E parece que dá para a gente uma pequena colaboração, porque torna para a gente inteligível o pensamento pré-socrático. Hoje, no decorrer dessa palestra, eu vou explicar um pouquinho por que tem essa visão de Nietzsche, por que Nietzsche tem essa visão, e a profundidade do pensamento platônico. Ou seja, o pensamento platônico, que é expresso em uma obra muito vasta, muito rica, ela é um pensamento que ainda hoje ele reflete uma realidade atual de uma forma impressionante. Embora, como o mito que nós vamos pegar hoje, que é o mito da caverna, quando é interpretado sem uma base do pensamento platônico, tem uma tendência a ser introduzidos dentro das interpretações adaptações que não são próprias de Platão e descaracterizam um pouco a obra de Platão. Nessa apresentação eu vou procurar ser o mais fiel possível em relação ao pensamento platônico. Ou seja, eu não quero nem entrar muito no mérito, se eu concordo ou não concordo, apenas quero me tornar mais fiel ao pensamento platônico. O mito da caverna é um pequeno trecho que vocês vão encontrar mais ou menos no final da República. Uma obra de Platão que, juntamente com as leis e com o político, constitui a essência do pensamento político de Platão. Só que, se pegar, por exemplo, as páginas que estão no mito da caverna e tentar interpretar, não vai entender, porque o mito da caverna tem que ser visto como uma síntese do pensamento platônico. Eu não sei se estou acostumado com o pensamento simbólico, mas nós poderíamos, por exemplo, sintetizar a nossa vida num quadro tipo de uma memória, com alguns traços, com algumas palavras, que serviria como referencial de memória, onde, olhando esse quadro, nós poderíamos sintetizar toda a nossa vida, como se fosse uma técnica de memorização. Quase todos os grandes pensadores possuem síntese, como essa que Platão fez na República. Por exemplo, quem conhece o pensamento de Jung, que é um psicólogo moderno, que no início desse século, ele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele faz os 7 sermões, que são 3 páginas, em que ele sintetiza praticamente a obra dele toda. Mas são linguagens simbólicas mais complexas. E Platão tem o mito da caverna que sintetiza o pensamento dele. Aí está a ideia de justiça, aí está a ideia das formas de governo, aí está presente a ideia do bem, aí está a concepção que Platão tem de manipulações, a concepção que Platão tem do que cega a nossa visão do mundo. Enfim, não é uma coisa que se encontra dentro das 10 páginas onde pode ler sobre o mito da caverna. É algo que está espalhado dentro de toda a obra platônica, especialmente da República. Então, o que eu vou fazer, então, um apanhado para que possamos discorrer um pouquinho sobre essas principais ideias do pensamento platônico. Essa palestra ela tem uma duração mais ou menos uns 40, 50 minutos. Depois podemos abrir para debates, quem interessar em alguma outra característica mais específica da interpretação do mito da caverna.
Platão, ele, como eu comentei, 2.400 anos antes de Cristo, ele nasce quando morre Péricles, na Grécia, ou seja, ele nasce quando termina o governo de Péricles e começa a fase da tirania na Grécia. A Grécia houve um período democrático, que foi o período de Péricles, que é um ponto fora da curva, e a democracia que não tem muito a ver com essa democracia que nós conhecemos, que é a democracia demos, do povo grego. Tá certo? O povo grego era, se for ver a história da Grécia, é um ponto fora da curva, ninguém entende como chegou aquele povo a se localizar naquele local. Porque era uma série de tribos e sempre combatendo entre si, e de repente aparece o povo grego. Então era só o povo grego que votava, os outros não votavam, e eles não eram a maioria. Tá certo? Então era uma democracia bem adaptada na época de Péricles, não é a que nós conhecemos hoje. Assim como quando vamos ver as formas de governo Platão, se hoje der, eu vou falar um pouquinho, não sei se vai dar para falar de todas, tem a mesma terminologia, tem terminologias parecidas como nós conhecemos, mas não é o mesmo significado. É bom entender bem o significado que Platão dá a cada termo que ele vai elegendo dentro da sua obra política. Além do mais que é traduzido, então é feita uma adaptação também, porque do grego, depois para a linguagem atual, as traduções são adaptadas em função das relações que nós podemos fazer entre a terminologia que nós conhecemos e a terminologia de um idioma totalmente estranho ao